Escândalo, hein? Teve integrante do Flamengo ameaçando o juiz, teve juiz sendo hostilizado e o Flamengo emitindo uma nota oficial. O choro e a pressão na arbitragem tá muito grande. A gente vai trazer para vocês as informações. Tem também o planejamento do Palmeiras para o Paulinho na Copa do Mundo. O que está acontecendo com a situação dele? Ele que entrou no jogo. Tem também Piquerez, tem muita coisa para a gente trocar ideia. E a matemática do Palmeiras para classificar na Libertadores na quinta-feira. A gente vai trazer aqui para você atualizado tudo o que precisa acontecer, todos os cenários possíveis. Vamos junto, chega junto, vocês estão mais calmos? Acho que todo mundo está mais calmo agora, né? Por gentileza, deixa aquele like no vídeo, você que já conhece o nosso trabalho, sempre muito importante para a gente. Você que não conhece o nosso trabalho ainda, fica até o final do vídeo, se você curtir, aí sim você deixa o seu like, se inscreve no canal. E se não nos conhece ainda, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Orlan Dias. E quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras Futebol, feito na resenha de maneira leve, com muito entretenimento, que é assim que a coisa tem que ser. Fechado, meu amigo? E agora, Orlan Dias, você está mais calmo? Você é calmo, né? Em todas as situações, né? Tem esse porém, né? Eu não sou, é que eu finge que eu sou, e vocês acreditam, eu sou um muito bom ator, viu? Mas, cara, que bom, que vitória, né? No sábado, da hora que você colou também, da hora que teve muita gente que foi lá, deu pra ver que a torcida, né, como de costume, jantou a torcida do Flamengo, né, cara? Mas a vitória, toda hora que eu paro pra pensar nessa vitória, eu falo, mano, isso aqui foi muito grande, né, cara? Porque se fosse ao contrário, né, ia estar, meu Deus, acho que iam mandar o Flamengo pra Copa no lugar da seleção brasileira. Mas o do Palmeiras é bom que a gente sabe reconhecer, né? A vitória foi muito gigante, ainda mais depois da semana. E aí eu falei, né, cara? Como que você vai ter sanidade mental se o seu time, na mesma semana, perde pro Cerro Porteño em Verdade. casa e mete 3-0 pro Flamengo no Maracanã? É inexplicável esse time. O Palmeiras não é para amadores. Inclusive, quero agradecer aí a recepção de todo o pessoal do Rio de Janeiro, viu? Encontrei muita gente lá, pessoal que gosta do nosso trabalho. Então, sempre legal receber mais do que a internet, apesar da gente estar na maior parte do tempo na internet, receber esse feedback do mundo real, esse carinho mesmo da galera do mundo real. Muita gente parou para conversar, para tirar foto, para falar que gosta do nosso trabalho. E um abraço também para a galera aí, consulado do Rio de Janeiro, do Palmeiras, Diegão, rapaziada toda aí, Galpão do Rio de Janeiro, rapaziada toda aí. Um abraço para vocês que mandaram muito bem na organização, fizeram um evento sensacional para receber a torcida do Palmeiras e foi um trabalho sensacional. Acho que agora, brigas ou lados à parte, é momento de união, né, rapaziada? É momento para todo mundo fechar, aproveitar que o Palmeiras entrou numa atuada boa e seguir fechado, que o time, acho que as críticas eram justas, as críticas eram válidas e agora é realmente o momento para unir torcida, time e todo mundo numa atuada só. E vamos falar da matemática de quinta-feira, né? A matemática de quinta-feira que o Palmeiras precisa já virar a chave para classificar na Libertadores, que é o seguinte, ó, é uma pauta quente aqui para vocês, que é a cabeça do torcedor aí que já está pensando na quinta-feira. Quinta-feira tem decisão, Palmeiras e Júnior Barranquilha, às 19 horas, que horáriozinho sem vergonha pro trabalhador, né? Lá no Allianz Parque, uma última rodada da fase de grupos da Libertadores. E aqui uma coisa muito importante, tá? Palmeiras só depende dele para avançar, mas o cenário aqui é até mais apertado do que aparenta, então vamos trazer para vocês aqui os números atualizados, tá? O Cerro Porteño, ele lidera o grupo F com 10 pontos, o Palmeiras está em segundo com 8, o Sporting Cristal em terceiro com 6 e o Júnior Barranquilha na lanterna com 4 e eliminado, né? Eliminado. Quem joga em casa aí contra um time eliminado tem aquela vantagem natural, mas o Palmeiras precisa jogar, tem que jogar. Então, ó, vou puxar aqui. E para o Palmeiras terminar em primeiro, que é uma questão um pouco mais complicada, o Palmeiras precisa bater o Júnior Barranquilha, né, e torcer para o Cerro perder. Né? Perder. Por quê? Qual que é o critério de desempate aqui nessa questão? Primeiro, confronto direto. Essa é a hierarquia, né? A hierarquia aí das classificações para a próxima fase da Libertadores, né? Pelo menos ali na fase de grupos. Seu confronto direto vai ser considerado exclusivamente aí os jogos entre as equipes que estão empatadas. Então, o Palmeiras empatou com o Cerro e perdeu o outro. Então, seguindo esses parâmetros aí, depois você tem a maior diferença de gols na totalidade dos jogos na fase de grupos. Parece complicado, mas abstrai aí para a gente andar aqui, ó. E tem também o maior número de gols a favor na totalidade dos jogos da fase de grupos. Depois menor número de cartões vermelhos e menor número de cartões amarelos. E por último, sorteio. Então, resumindo, é mais fácil você pensar aí no Palmeiras ganhando e o Cerro perdendo, tá? Essa é a possibilidade para o Palmeiras classificar em primeiro. E também, cara, o que teria que acontecer aqui
né, para ser eliminado. Teria que ser um cenário absurdo. O Palmeiras teria que perder para o Júnior Barranquilla em casa e o Sporting Cristal tem que bater o Cerro no Paraguai, que é o cenário extremamente ali improvável, mas, lógico, matematicamente possível. Não dá para dormir no ponto. Então, olhar para esse detalhe que pesa. O Palmeiras vai para a 10ª classificação consecutiva às oitavas de final da Libertadores. A última vez que o Palmeiras aí caiu na fase de grupos foi em 2016, naquela chave que tinha Nacional, Rosário Central Rosário Central e o River Plate do Uruguai. Desde então, o Palmeiras 9 anos seguidos avançando, uma marca histórica aí, isso vale pontuar. E tem também um outro ponto aqui para destacar: o Alan, o Andréas, o Flaco, o Arias, 4 caras que jogaram 90 minutos no Maracanã, eles vão estar carregados, né? O Abel, ele precisa saber disso, né? Se decidir, não sei se ele vai poupar, vai ser o último jogo, inclusive, dos convocados, mas você pode ter um risco físico e na sequência você tem a Chapecoense pelo domingo no Brasileirão, que é uma decisão complicada. O Palmeiras já deve ir com um time bem modificado. Enfim, quinta é aquele jogo de quase obrigação, né, cara? Você não pode escorregar no Allianz contra um time, bem dizer, praticamente eliminado, torcida empurrando, vencer, classificar, virar a página e ir para a Copa do Mundo aí com fôlego. É isso que o Palmeiras tem que entregar, né? E a gente não ganhou do Cerro nem na ida, nem na volta. Olha só, eu espero que a gente não se classifique e pegue o Cerro nas oitavas, viu? Porque não é um bom sinal, não. Mas é isso, querendo ou não, é uma obrigação aí se classificar. E tem que ver, que tem os convocados, né? Mas a gente tem vários desfalques aí para o jogo contra a Chapecoense, pelos amarelos também, né? Porque o Palmeiras tomou amarelo para todo lado lá no Maracanã. Então, vai ter gente que vai conseguir jogar aí no meio de semana, porque depois no final de semana folga, né? Mas vamos falar, por falar, né, nesse jogo aí, vamos falar daqui a pouco do Paulinho, mas antes, deixar um recado para vocês aqui importante demais, que é o nosso parceiro Gringo, tá? Que tá com a gente aí desde o começo do ano, e olha aqui, ó, 25 de maio, tá? 25 de maio, ou seja, hoje, a 5ª parcela do IPVA aí vence, e você pode deixar tudo em ordem baixando o aplicativo Gringo, tá? E o download é de graça, você pode baixar aí no QR Code na tela, ou no link no comentário, ou na descrição, e aí você deixa tudo em ordem, né? IPVA, licenciamento, confere aí as suas multas, você pode emitir o CRLV digital, sua CNH digital também, e o melhor aí, ó, tem o cupom 1000grau20 que você garante 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes, beleza? Então, o Gringo que tá aí com a gente, que é credenciado pelos principais órgãos aí de trânsito do Brasil, então baixa, você aproveita aí e deixa tudo em ordem, beleza? Gringo, o melhor amigo do motorista. Bom, vamos falar do Paulinho, então. É impressionante o Paulinho, cara. Eu coloquei uma legenda depois do gol dele lá, ele pedindo silêncio. Vocês não ligam pra legenda, não. Eu tava meio empolgado, viu? Mas é 5 quilômetros. Enfim, eu não vou porque é impressionante o que ele fez, né? Mas o Paulinho recuperado aí de uma segunda cirurgia na tíbia, né? Na perna direita, ele ficou quase 11 meses parado, e ele voltou aí com uma minutagem extremamente controlada, né? Entrando sempre muito pouco aí, e por fim o gol dele veio no momento mais importante, e o gol dele não mudou o jogo, assim, pô, não foi o gol da vitória exatamente, mas especialmente a comemoração, tudo que rolou, acho que tem um peso absurdo, né, cara? E aí o Palmeiras tá preparando um plano para agora a Copa do Mundo, tá? O Núcleo de Saúde e Performance aí vai manter os treinamentos específicos durante a Copa para ele não perder aí a questão do ritmo de jogo, né? O objetivo é fazer ele atuar aí por mais 45 minutos até a parada, e o Palmeiras hoje vê o Paulinho como uma peça muito importante. A gente viu, parece que o homem é viciado em jogo grande, né, cara? É absurdo isso nele. E a confiança do departamento médico tá crescendo cada vez mais, né, cara? Porque ele tem se recuperado bem, tem trabalhado também, né, com certa tranquilidade, porque também a gente já viu ano passado ele falando de ansiedade no retorno e tudo mais. Eu sei que ele teve que trabalhar essa parte mental também, mas acabou dando tudo certo e voltou muito bem. Claro que para ele jogar um jogo inteiro ainda vai demorar um pouco, mas acredito que para o segundo semestre possa rolar tudo certo, especialmente com esse protocolo aí durante a Copa do Mundo. O que virou um problema aí também no primeiro semestre foi o Piquerez, né? O Piquerez teve uma lesão no tornozelo, o pior, jogando pelo Uruguai, né? Desculpa, pelo Uruguai, jogando um amistoso, com 10 minutos de jogo ele sofreu a lesão, né? Ele precisou de cirurgia, então foi uma coisa muito grave mesmo. E agora ele vai lá para a seleção do Uruguai para se recuperar e tentar jogar a Copa do Mundo, né? Que é o grande sonho da vida dele. Ele ficou de fora da outra Copa, mas por questões técnicas, né? Dessa vez aqui seria a lesão mesmo, mas ele deve
jogar essa Copa do Mundo. Não sei qual que vai ser o nível que ele vai conseguir jogar, né? Mas a seleção uruguaia deve fazer um proveito dele aí, mas o Piquerez não joga, tá? Nesses 2 últimos jogos aqui, e aí fica a questão da gente poder aproveitar ou não o GFT, né? Porque olha que curioso, o Arthur vem melhorando, né? Deu assistência, ele deu assistência, você É. viu, né? O Arthur vem melhorando, só que o GFT entrou e deu assistência. Os caras falaram, Paulinho é tão brabo que ele fez o GFT dar uma assistência, né? Mas eu tenho gostado do Arthur também em alguns jogos, né? Pelo menos assim, o Abel, o que aconteceu também? O Abel improvisou o Kelvin, né? Então, assim, o parâmetro nosso ficou, pô, o Arthur é muito melhor na posição. E o Arthur fez alguns jogos realmente muito bons, assim, viu? Eu acho que a Europa logo vem pra cima dele. E tem esse lance do GFT, né? Vamos ver quem que a gente consegue utilizar aí depois da Copa, se o Piquerez já vai estar zerado para voltar, ou se ainda vai demorar um tempo e tudo mais. Mas é isso, né? A gente tem o retorno do Paulinho aí, e ao mesmo tempo que o Paulinho retornou, a gente acabou perdendo o Piquerez. E teve o Vitor Roque também, né? Teve alguns outros problemas aí. Mas se tudo der certo, depois da Copa, esses caras aí vai estar tudo à disposição, né? E hoje mesmo, né? Eu tava olhando e falei, caramba, ainda tem o Vitor Roque, né? Para poder jogar. E aí, se o time encaixar, né? Espero que essa noite do Maracanã não tenha sido uma pequena ilusão, né? Exatamente, tem que usar esse espaço, esse tempo na Copa agora, justamente para você recuperar o Paulinho, pra você deixar ele 100%, né? Para ele aguentar os 45 minutos. Por isso que essa pausa da Copa ela vai ser muito importante para ele conseguir o recondicionamento ali, o nível que todo mundo tá esperando dele. Você vê, né? O cara que é iluminado, ele é diferente. Contou ali com a ajudinha do Rossi, que não tá, mas não quero saber. Não quero olhar os dentes do cavalo, não. É gol para recuperar a moral. É gol pra. Cara, você tem que ver sabadão, parecia que Maracanã lá tava maluco, parecia que não tinha sido campeão. Foi um negócio muito bom para dar moral para todo mundo, né? Para todo 10 mundo anos, torcer. né, mano? 10 anos, muito tempo, cara. Não pode, não tem como, não. Mas foi muito bom para erguer, para dar uma pivotada mesmo, né? E você tá falando de lesão aí também, de arbitragem, né? De todas essas questões. Tem uma coisa muito pesada que tá acontecendo aí, tá sendo pouco comentada, tá? Que é um escândalo praticamente. Teve ameaça no juiz, teve o juiz sendo hostilizado no voo, tem uma choradeira institucional do Flamengo, que é a nossa última notícia aqui para fechar, que é uma pauta mais densa aqui, né? Dá para se dizer para vocês que eu vou ler com calma aqui, vou passar para vocês com calma alguns detalhes, né? Que a gente vai passar, porque tem muito conteúdo. Então, presta bem atenção nisso aqui. O Flamengo perdeu de 3-0 lá no Maracanã. E o que aconteceu? Foi um vexame para os caras, né? O Carrascal expulso, 20 minutos, vermelho direto. E tem um ponto importante. A expulsão ela foi confirmada pelo VAR. O Caio Max, que foi o que a gente colocou em questão antes do jogo, em xeque, né? Árbitro de vídeo, ele conferiu o lance e ele recomendou manter a decisão de campo. Tem até o áudio liberado pela CBF, que inclusive são palavras dele, né? Apesar dele atingir a bola, ele acaba acertando no peito e no rosto do adversário com a chuteira, colocando em risco sua integridade. A força também com que ele vem de encontro acerta o rosto do adversário. E aí o PC Oliveira, né? Especialista de arbitragem do Sport TV, lá no troca de passe, ele confirmou, vermelho de milagre, né? Vermelho não foi um lance temerário dessa vez, é um lance para expulsão. E o Davi Lacerda escreveu na súmula, palavras dele: For culpado de jogo brusco e grave por atingir o rosto do seu adversário com a sola de sua chuteira durante uma disputa de bola. Após a expulsão, o atleta saiu de campo sem contestar. E tem um detalhe, o Carrascal, ele saiu sem contestar, ele reconheceu o erro, ele pediu desculpa depois, voltou para, até colocou, né, volto para casa com o coração partido, ele reconheceu e aceitou. Aí o que acontece? O Flamengo perde de 3-0 em campo com uma expulsão justíssima, confirmada por toda ali a cadeia de arbitragem que eu trouxe para vocês, programas esportivos, etc e tal. Enfim, até o jogador, em vez de assumir o vexame, o que faz? Né? Você tem um choro institucional, você tem a nota oficial, você tem um massagista, o massagista do Flamengo ameaçou, isso aqui é notícia, tá? Isso aqui é fonte. O massagista do Flamengo ameaçou o árbitro depois do jogo Palmeiras e Flamengo, tá? Então ele foi ameaçado. E você teve o juiz sendo hostilizado no avião. Tudo isso nas últimas 48 horas aí. Se você puder colocar, por gentileza, na tela aí, o vídeo do Davi Lacerda sendo hostilizado. Vocês acham que não, rapaziada? Mas tudo isso aí pesa, viu? Isso aí pesa pro cara apitar um próximo jogo do Flamengo, de um Palmeiras e Flamengo, né? Ou para até não apitar mais, né? Exatamente, né? Vamos ver. Pilantra! Recebeu o upgrade do Palmeiras, né, filha da mãe? O Pix caiu, né, safado?
E fora a acusação, hein, né? De o Pix caiu e tudo mais. Uhum. E, cara, só para complementar, além, só para ser justo com uma galera que eu xinguei com certa razão, o pilhado Renato Maurício Prado, tá? Eu trouxe a repercussão dos dois depois do jogo, e os dois falando que a arbitragem tinha ajudado e tal, e os dois depois pediram desculpa, tá? Porque eu sempre falo aqui que tem alguns influenciadores flamenguistas que eles jogam as paradas no ar e depois não voltam atrás, mesmo quando é aprovado. No caso dos dois, apesar de eu não ser muito fã do Renato Maurício Prado e do Pilhado, eu acho ele um personagem, mas ele pelo menos pediu desculpa, acho que teve uma hombridade, porque assim, depois eles viram a imagem ali do Murilo, tanto da foto do pé na cara, quanto depois do machucado, né? Depois a TV Palmeiras postou ali os bastidores, aí pelo menos voltaram atrás, né? E o que eu acho que deixa tudo pior, né? Porque os caras estão assim, recuando, o clube não, né? O clube a gente tá vendo cada vez mais piorando. E você tem o Flamengo. O Flamengo soltou uma nota oficial hoje de manhã falando do Jorginho, né? Falou, o Jorginho teve uma fratura no dedão do pé direito e falou que essa lesão ela foi fruto de 2 faltas violentas sofridas no primeiro tempo, nas quais o adversário sequer foi advertido com cartão amarelo. Mas você pega um detalhe aqui que destrói essa tese do Flamengo. O Jorginho continuou jogando até os 41 do segundo tempo. O cara com o dedão fraturado, né? Jogando mais de 1 hora aí e 30 minutos. Não saiu, não pediu substituição, só foi substituído ali pelo Saul no fim. E cravo, né? Quem fratura o dedão desse jeito aí jogando? Você acha que precisava manter? Você tem que prestar bem atenção nesses detalhes, né? E você tem depois, continuando até na nota do Flamengo, né? O Flamengo fala que essa fratura é a sexta, né, do Flamengo em menos de 6 meses. Falando usando um vitimismo institucional ali, né? Falando como se o calendário só existisse para o Flamengo. E terceiro, ali você tem também um argumento que meio que se autodestrói, que é da própria nota. Falou que o Flamengo é o time com mais jogadores expulsos no Brasileirão até aqui. 6, sendo 5 com vermelho direto. E aí você fala que o Flamengo, você pega meio que o Flamengo confessou, né? 5 vermelhos diretos, cara, é uma coisa grave, né? É uma coisa meio, como eu posso dizer, meio que expõe o problema na sua cara. Então você acha que tá certo, cara? Você acha que você tá certo? Você tem 5 vermelhos direto. Então, assim, acho que talvez estavam acostumados com outro tipo de tratamento. Você tem ameaça de morte, né? O massagista do Flamengo lá dentro do Maracanã, isso aqui é uma fonte, tá? Isso aí tá em outras notícias, não sou eu que estou dando isso aqui, essa informação. Então, ameaça no árbitro, se tem na súmula oficial da CBF, e o Fernando Munhoz não estava relacionado pela partida, tá? Mas que é quem foi, está acusado aí de ameaçar o juiz, tá? Mas ele circulava com o uniforme da comissão técnica, acesso à zona mista. Então, como que ele entrou, né? Quem deu o uniforme? Então, isso aí pode escalar também até num processo. E ainda não acabou, né? Falei para vocês daí do Davi Lacerda sendo hostilizado. E você tem ainda o Leonardo Jardim, cara. Eu tô contando aqui para você, eu enumerei os choros aqui. Eu já tô no 6. Você tem o Leonardo Jardim falando que é mais fácil dar vermelho pro Flamengo. Ele tentou comparar ali o pé alto, né, até acho que foi Inter e Palmeiras 2025, né, mas enfim, foi um lance do Carrascal com a chuteira no rosto, que o VAR confirmou, e você tem também o Paulinho pode ser processado pelo STJD, então assim, o PVC também revelou hoje essa informação, a gente foi atrás dessa informação, e o que se tem? A Procuradoria ela pode denunciar o Paulinho pelos gestos ali dos punhos cerrados, que vocês bem sabem quais são, né? Que é o dedo médio ao centro, também popularmente conhecido como dedo do meio, que é considerado ali um símbolo de união entre as torcidas uniformizadas do Vasco e do Palmeiras. Então, é uma coisa boba, né? Mas vamos acompanhar. E, enfim, tem mais um ainda, tem um 8º ponto aqui, que é a Leila, né? A Leila publicou a foto do gesto do Paulinho nas redes ali, com emoji de som. Enfim, cara, foi uma choradeira institucional. O negócio foi feio. Cara, eu acho que o Palmeiras não ganhou por 10 anos só por causa disso. Foi, mano, na ganha deles é muita dor de cabeça. Mas, não, vai, ganha. É impressionante, cara. Aliás, né, a lesão que a fratura aí do Jorginho, de ser no dedão do pé, e falaram dessa falta do Andrés. O Andrés, ele chega forte mesmo, mas, ó, o pisão, claro, nem é um pisão, né, porque o Andrés pega mais a coxa ali, e se ele tivesse pisado, seria no calcanhar, né, a não ser que o Andrés tenha 59, calce 59, ele não conseguiria atingir o pé do Jorginho ali. E aí eu cheguei até a postar lá no Twitter, né? Porque assim, se o Flamengo tá afirmando que a fratura do Jorginho veio por causa de uma falta sofrida, eles deveriam no mínimo postar as imagens, né? Ó, a falta foi essa, o lance foi esse. Aí beleza, porque eu não desacredito que tenha fratura. Eu acho que tem a fratura de fato, mas aí você tem que provar que foi por causa de uma entrada, até porque
o futebol do jeito que é, pode ser por qualquer coisa, né, cara? Pode ser por um movimento ali diferente, enfim, pode ser por algo acidental, né? O do André Pereira, pelo menos essa falta claramente não foi, né? Eles estão tentando, eles estão jogando no ar, né, pra fazer acreditar. E realmente, cara, eu não lembro de uma choradeira tão grande assim. A gente ganhou do Corinthians no começo do ano, lá na Neoquímica, mas não passou, né? Teve a confusão no último ali, né? Mas você vê que meio que se resolve ali, boa, né? O do Flamengo, ele começa a escalar essa parte institucional mesmo, né? É nota, é um monte de coisa, cara, realmente é muito bizarro o que aconteceu. Eu nunca vejo uma discussão tão grande em relação à provocação quando provoca time do Flamengo, né? O que eu do Paulinho, eu abri o Insta hoje, cara, todos os programas esportivos comentando se era certo, se é errado. O mais importante, tipo assim, só porque é o Flamengo, porque quando é o contrário, né, chutam a bandeira do Palmeiras, às vezes até mesmo quando acontece do Corinthians, passa. Do Flamengo é um negócio assustador mesmo, cara. Aí contra o Palmeiras é futebol raiz, né? É futebol raiz, o futebol respira, é sempre isso aí, cara. Enfim, o que você pensa a respeito, meu amigo? Deixa nos comentários aí, dá like no vídeo, se inscreve no canal se você chegou até aqui, se o vídeo te agregou de alguma maneira. Manda ver, deixa nos comentários e a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo, viu? Agradeço a sua audiência, a sua paciência e fique esperto que sempre tem vídeo aqui, então dá o like. Hype o vídeo se você tiver pelo celular também, que é muito importante pra gente. Aproveitar que você tá de bom humor, né? Você tá de bom humor aí, você deixa o like e dá o hypado aí, que é muito interessante pra gente. Valeu, senhores. Tamo junto. Um abração pra vocês e avante palestra.